Então, a prática da atividade física, ela não tem que estar atrelada à estética, ao shape perfeito. Isso vai ser uma decorrência daquilo que você está fazendo, se for, porque não às vezes nem é. Mas a saúde mental, ela está atrelada diretamente. Então, foi isso que virou a minha chave. Marketing, The Podcast. Fala pessoal, como estamos? Espero que vocês estejam muito bem. E já quero fazer um NPS vocal aqui com vocês. Vocês estão gostando aí dos episódios semanais? A gente está no meio da série da Digitalks, né? Pelo menos quando a gente está gravando isso, né? Isso vai ser postado depois, mas a gente está no meio da série da Digitalks. O Marketing The Podcast foi crescendo e no final das contas a gente agora tem um editor fixo para a gente. Então a gente está aumentando também a frequência dessas comunicações e também cortes, pessoal. Tem muitos cortes aí. A gente lançou agora o YouTube, então ali no Short do YouTube, a gente relançou o YouTube, né? Ali no Shorts do YouTube tem todos os cortes ali. A gente está sempre alimentando com mais a nossa equipe aqui do Marketing The Podcast. E, consequentemente, a gente também coloca lá os episódios. Assim que terminar a série da Digitalks, a gente vai ter ali um TBT e também vai ter os episódios perdidos da 5ª temporada. Sim, pessoal, a gente perdeu 3 episódios, tá? Então, no final das contas, isso de uma forma transparente. Eu poderia falar qualquer coisa para vocês, pessoal, mas como um dos valores desse podcast é transparência, e eu não tenho nada para falar, a gente perdeu. Então, a gente vai recolocar ali 3 episódios que são TBTs aí da 5ª temporada do Marketing The Podcast, além de colocar toda a 5ª temporada do Marketing The Podcast no YouTube, onde vocês vão poder acompanhar, tá? Então, é bem legal, porque vocês vão conseguir agora acompanhar isso no Spotify, ou no YouTube, ou onde vocês preferirem. Lembrando que a gente vai sempre gerar mais e mais conteúdos. Como vocês não são obrigados a me conhecer, eu sou o Bruno Gimenez, host e fundador aqui do Marketing The Podcast. E eu sempre falei para vocês que quando eu converso com pessoas aqui que eu já conheço, pessoas que eu gosto, eu estou em casa, eu sempre estou em casa, na verdade. Vocês podem ver que eu estou em casa, inclusive preciso chamar aqui o eletricista. Mas estou em casa com a convidada de hoje, mas eu preciso apresentar para vocês o tema antes disso. Pausa não é fraqueza, saúde mental, produtividade e o papel da empresa nisso tudo. E quem vem falar aqui com a gente é a Janaína Leme, é sócia e head de Relações Públicas da Sing Comunicação, nossa grande parceira aqui do Marketing The Podcast, agência boutique fundada e liderada por mulheres, com atuação no Brasil e na América Latina. São 18 anos de carreira em comunicação, 6 como jornalista na Rádio Jovem Pan e 12 mais em agências de PR. Formada em comunicação social pela FIAN, na Sing, certificada como Great Place to Work pelo 7º ano consecutivo de 2026. O restante disso eu vou deixar para ela falar. Jana, seja bem-vinda ao Marketing The Podcast. Finalmente, Jana! Finalmente, a gente falou sobre tantas pautas, tantas oportunidades, agora sou eu que estou aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade e obrigada por me chamar de Jana, porque aí mostra que a gente já tem uma certa intimidade também. Jana, eu não conseguiria te chamar de Janaína. Não dá, é só quando eu levo bronca que me chamam de Janaína. Entre nós dois aqui, a minha segunda filha chama Antonella. A minha mulher odeia que eu faço isso, mas eu chamo ela de Toinha. Nomes grandes, normalmente, eles são carregados com um apelido, né? Não tem como não. Então, o meu é Jana. Jana, antes de eu falar aqui, eu quero que você complemente, se faltou alguma informação nessa apresentação. Estou aqui aprendendo, gente, a responsabilidade nos ombros aqui do cara do Marketing The Podcast, o host, é muito difícil quando a gente vai falar com uma radialista ali também da Jovem Pan e tudo mais. Chegou a ser radialista, não foi? Fala aí, Jana, pra gente. E se apresente, fale da sua história profissional, fala da Sing, fala o nome do seu cachorro, bora lá. Bom, hoje, atualmente, eu sou jornalista e também tenho pós-graduação em psicanálise, por isso o tema de saúde mental tem estado muito mais presente na minha vida, mas, enfim, eu me formei há muitos anos, a rádio foi a minha escola,
em termos, depois que eu saí da faculdade, eu já estava na rádio e foi a minha grande experiência em questão de agilidade. A rádio me ensinou muito, eu fiquei lá por 6 anos, isso já faz mais de 20, né? A Sing tem 21 anos e eu estou na Sing há 16. E antes disso, depois da rádio, eu passei por uma outra agência antes de chegar na Sing. Mas eu tive um período de 6 anos ali atuando como repórter, sim, eu fazia cobertura de Fórmula 1, eu fazia cobertura do Carnaval de São Paulo, eu ia para Cobertura do Carnaval, Jana! Cobertura do Carnaval. Você deve ter história, Jana? Tenho, a gente começava a cobrir o Carnaval em setembro, onde o samba enredo era... as escolas escolhiam ali, né, elegiam o samba enredo do ano, e acompanhava todo o andar da carruagem ali até chegar ao Carnaval, até o grande dia e depois o desfile das campeãs. Então, foram muitos anos de sambódromo, muitos anos de Carnaval. Eu sempre fui muito ligada a entretenimento na rádio. E depois, quando eu fui para a agência, eu mudei totalmente, e agora meu mundo é tecnologia. Então, são pontos bem diferentes, mas sempre com a curiosidade e a veia do jornalismo, né? Não tem muito. E aí, na Sing, né, atuando mais, depois de um tempo atuando ali como assessora de imprensa e depois com gestão de pessoas, aí me veio o grande interesse de atuar, de estudar mais e pesquisar mais em relação às pessoas mesmo, e aí por isso eu escolhi a psicanálise. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sou um grande fã, inclusive, né? Da questão de psicanálise. Uma era na minha vida, uma época na minha vida, eu me aprofundei um pouquinho nisso. Sou grande fã de Jung, sou grande fã de algumas leituras que eu tenho aqui que vão um pouco mais a fundo nisso. Vou falar um pouco de Campbell também, indo um pouco mais a fundo da questão dos mitos. Nossa, eu vou falar de várias coisas. Sim, a história do herói, a jornada do herói, né? Tem tantas coisas que entram na psicanálise que as pessoas às vezes não fazem ideia. Jana, eu sou nerd. O nerd, ele vai acompanhar essas coisas sempre. Eu também sou, Então, não adianta, não adianta. Jana, conta, aqui a gente tem uma audiência que ela é, por vezes, aí muito, são jovens, né? Acabam aí se inspirando muito nos convidados que vêm aqui. Galera, se inspira no host, não, tá? Host tá aí, ó. Qualquer coisa vai lá no LinkedIn, manda mensagem e troca uma ideia. Mas, como que tá? Conta um pouquinho da sua trajetória, conta um pouquinho da Jana, da pessoa Jana sem o crachá da Sing. Vamos considerar ali que a Sing saiu, a Jovem Pan saiu da história da Jana, a Jana com chinela havaiana, branco e azul com aquele prego nele. Quem que é a Jana? hoje enfim, eu perdi meus pais muito cedo, então eu formei minha família com meu irmão, a gente, enfim, mora junto há muitos anos, vai fazer 20 anos já agora que meus pais se foram, e aí a gente cresceu junto e seguiu a vida junto. Eu também tenho um parceiro já há 15 anos, vai fazer esse ano. E, enfim, eu sou a jornalista e a acelerada da história, ele é o paisagista que eu ando olhando as lojas, ele anda observando as árvores, então, mas a gente acaba um complementando o outro. Também tenho 2 filhos peludos, tenho o Stark, que é um Golden Retriever de 10 anos, e o Jack Nixon, porque ele é o iluminado, que é um Jack Russell mesmo, e ele tem 2 anos, e ele é bem espivetado, mas ele é divertidíssimo. Eu adoro ler, e aí como a gente trouxe um pouco da minha paixão por entretenimento, eu tenho um perfil pessoal que chama Eu Já Estive Em, onde eu mantive o meu contato com entretenimento e faço conteúdo lá, porque eu gosto muito de ler e eu gosto muito de ajudar não, porque não acho que ajudar é a palavra certa, mas de colaborar com a divulgação dos autores nacionais, principalmente, porque eu acho que a gente tem muito autor nacional com muito conteúdo muito bom, mas também entendo que são muitos livros publicados todos os dias, ainda mais depois da questão da autopublicação. Não é uma crítica, mas é impossível tanta gente ler tantos conteúdos, porque a gente sabe que o número de leitores no Brasil também não é algo muito significante.
Então, é uma forma que eu tenho... O meu propósito no canal é um desses, assim como também colaborar com a divulgação de filmes nacionais, teatro, essa parte que é aqui do Brasil, que tem tanto conteúdo, né? E fala tanto da gente e que merece muita divulgação. É a minha pequena parcela de propósito neste mundo. A gente já vai para o tema, mas eu acho que isso está linkado ao tema, Jana. A gente gosta dessa questão de entretenimento, né? A gente que anda nesse mercado de comunicação, a gente que flutua, né? Paira sobre ele, a gente gosta disso. Eu faço um policiamento. Devido ao dia corrido e tudo mais, existe um FOMO, né? Que eu tenho, que é justamente os livros que eu tenho aqui. Pode não parecer, mas aqui tem vários livros aqui, além de Funkos, né? Então, quando eu falo isso, tem ali livros que eu quero ler, tem jogos que eu quero jogar, e isso para a gente, ele é muito importante, para a gente que está nessa área de comunicação. Acho que hoje em dia o lúdico, ele ajuda demais no nosso dia a dia de trabalho também, né, Jana? É bem curioso isso, e é bem triste quando a gente olha e fala, pô, poucos leem hoje em dia. Eu lembro da minha mãe, e minha mãe nunca foi essa leitora hiperassídua, mas ela assinava aquela coleção do, desculpem o inglês, pessoal, se eu estiver errando, do Reader's Digest, sabe? Sim, a revistinha. E eu adorava, porque vinham livros ali com 4 histórias, e eu lia aquele Reader's Digest, eu adorava aquilo. E a minha mãe, ela ficava feliz, né? Óbvio, ela chegava, meu filho está fazendo qualquer coisa na vida. O que ele está fazendo? Sentado no quarto dele lendo. É triste quando a gente pensa hoje quanto que o pessoal não percebe essa importância, né, Jana? A gente tem muito... e tudo isso também está atrelado ao tema, que é a questão da saúde mental, mudou muito, né? A gente tem muita questão de telas hoje em dia, e aí eu não sou contra a tela, eu não acho que a gente tem que ser contra a tela. Aqui a gente está numa tela, não tem, e é uma forma de você adquirir conhecimento, mas eu acho que tudo que, quando a gente pensa no exagero, quando a gente pensa na adicção, né? Se a gente passa do limite, aí já não é mais legal. Isso para tudo na vida. Tudo bem se você no fim de semana beber um copo de vinho, mas se você vai, aí você já está beirando o alcoolismo, se bebe todo dia. A mesma coisa para outras tantas formas de possíveis vícios. E a tela a gente sabe o quanto ela é viciante. Então tem que ter um controle, mas essa leitura é uma das melhores formas, porque quando você para ler, o livro, pode ser o digital também, mas já tem estudos que a leitura digital, o nosso cérebro já está sendo modificado pela falta de tempo que a gente tem diante do físico. Pode ser um livro físico ou pode ser um jornal. Como isso não existe mais, as pessoas estão lendo o físico ou o jornal ou a revista cada vez menos, já existem modificações no nosso cérebro, e as próximas gerações vão nascer já talvez sem uma parte daquilo que a gente que tem mais idade já teve e não vai existir mais. Então, são coisas que tem que se pensar. É bem bacana se falar isso. Vamos agora para o tema, Jana, porque eu quero bater um pouquinho nessa questão do tema, que a gente está falando de pausa não é fraqueza, saúde mental, produtividade, o papel da empresa nisso tudo. Eu sou um cara, e eu falo bastante disso, já falo nas minhas rodas de amigos, talvez eu não tenha falado tão declarado aqui, mas eu já caí, eu acho que 2 vezes em mesas, devido a burnout, devido a cair desacordado mesmo, e isso ter afetado, para eu ter voltado, várias questões, funções mesmo de saúde acabaram sendo afetadas, né? Que aí eu tive que retomar, depois sempre fui de exercício, sempre fui de várias coisas, então acabei tendo essa vertente. Só que assim, eu vejo que devido a essa questão de tela, essa questão da produtividade, saúde mental, agora a gente tem a NR1, e eu fico muito contente da gente trazer essa pauta para cá. Eu quero constatar uma coisa, eu tive algumas interações com a equipe de vocês, e eu vi um pessoal muito engajado e muito em relação a realmente um ambiente seguro de conversa, um ambiente seguro de justamente expor as suas ideias e desenvolver o seu trabalho. Poucas vezes, eu falo bastante isso, eu vejo
acontecer, principalmente no meio da comunicação, que é muito curioso para mim, né? Uhum. Isso muito se confunde a você não ter pausa, a você ser mais produtivo. Eu sou um cara que, de fato, eu diversas vezes, isso eu tenho que dar os méritos à minha esposa, que eu trabalho de casa, que chega para mim e fala, tá na hora de parar um pouco, tá na hora de fazer tal Uhum. coisa. E se for por mim, eu fico 24/7 aqui. A minha questão, quando a gente fala disso, é justamente o que eu passei e os dados da OMS, que cada vez mostram que a Sim. saúde mental é algo muito mais crítico, né? E a gente tem um patrocinador, que é a Yuma SA, que fala justamente disso, tem a formação executiva, mas que ela é pautada com base nisso, até era legal eles estarem, infelizmente eu não consigo colocá-los aqui, mas era legal estarem. Como é para vocês? Como que você vê isso dentro desse tema, para a gente poder depois ir para as outras questões mais profundas disso? Eu posso falar com total tranquilidade a questão da NR1 na agência, porque a gente segue toda a compliance em relação a isso. A gente, recentemente, né, que foi em dezembro a gente respondeu o questionário, em janeiro saiu o selo, então a gente teve, pelo 7º ano consecutivo na agência, a conquista do selo Great Place to Work. Para que esse selo aconteça e saia e a gente receba, uma porcentagem grande da equipe tem que responder esse questionário, e esse questionário, inclusive, ele bate completamente com o que a NR1 pede, né, quando a gente está ali numa assessoria que ajuda a gente a atuar de uma forma de acordo aí com a NR1, a gente tem uma série de questionários a serem respondidos também, e o do Great Place to Work bate totalmente com o da NR1. Então, o Great Place to Work está atrelado à NR1, e isso mostra que a gente realmente está com tudo de acordo com o que a lei está pedindo para a gente. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que ter... Eu falo pela SING, onde eu consigo estar no board e posso colocar um pouco ali do meu ponto de vista em relação a isso. Mas eu acredito que seria importante para qualquer outra agência ou qualquer outra situação. A gente tem muito que doutrinar, não só a equipe, como todos os parceiros com os quais a gente atua. Então, a gente tem que buscar muitas formas de fazer com que as coisas aconteçam de uma forma que seja saudável, mentalmente falando, para todo mundo. Então, por exemplo, na SING, nós optamos por ser CLT, mas não quer dizer que, se você for PJ, isso não possa acontecer também. Mas ter um horário de entrada, ter um horário de saída. Nós temos obrigação de cumprir o horário de entrada e o horário de saída. A gente usa ferramentas para isso, como o Dible, por exemplo, onde a gente marca a hora que a gente entra, marca a hora que a gente sai, e obrigatoriamente a gente tem que ter uma pausa de 60 minutos para o almoço. Óbvio, a gente está falando de uma agência, a gente está falando de uma situação onde hoje eu tenho que almoçar com o cliente. Isso é um almoço, mas é trabalho. Ou a gente precisa ter uma entrevista marcada justamente na hora que eu ia almoçar, então vou postergar o meu almoço, ou vou adiar. Hoje eu estou trabalhando num evento. Tem situações onde a gente não tem muito como controlar, mas isso são exceções. A regra é todo mundo em ter um horário de entrada, um horário de saída e a pausa obrigatória do almoço, que a gente precisa mostrar que a gente está fazendo. E a gente tenta também, porque eu posso muito bem clicar aqui e falar, estou almoçando, e continuar trabalhando aqui. Então, a gente tenta observar isso. Nós somos... No board, a gente faz isso, a gente explica e repassa isso para a gestão, para que a gente sempre observe o movimento de toda a equipe. Então, se está almoçando, não precisa responder o WhatsApp. Horário de entrada, horário de saída, se algum cliente manda alguma coisa, a gente tem grupo de WhatsApp com todos os clientes. Se o cliente manda algo que está fora do horário, a gente já doutrina, já ensinou, já explicou para o cliente que não necessariamente, se você me mandar uma mensagem às 10 horas da noite, eu vou responder. Obviamente, nós que somos da gestão, do board, a gente está de olho. Se for uma coisa que é urgente, aí a gente vai acionar toda a equipe. Olha, aqui está rolando uma possível crise, agora a gente vai precisar conectar.
mas a gente mesmo se policia para não ficar mandando mensagem depois do horário, nem que seja figurinha de felicidade, ou de felicitação, ou de qualquer outra coisa. Porque o fato de você mandar qualquer coisa já é um gatilho, porque, querendo ou não, é o chefe que está mandando alguma coisa. Obrigatoriamente a pessoa vai olhar, porque ela não sabe se é uma piada ou se é um problema acontecendo. Sim. E aí você já gera gatilho. Então, tem uma série de situações que a gente tenta controlar em prol da saúde mental de toda a equipe. É curioso isso. Eu vi como a gente hoje, né, tem o nosso jornal, que nada mais é do que o feed do Instagram, né? Eu estava lá dando uma olhada nessas infomones da vida, e o CEO do Uber, acho que o CEO global da Uber, falando, olha, a cultura da Uber, a gente trabalha aqui 24/7, eu mando e-mail no sábado. Se no sábado você não me respondeu, no domingo eu te mando um e-mail perguntando por que você não me respondeu. Eu não sei o quanto que essa cultura é uma cultura boa. Eu entendo que as pessoas estão em cima disso, que cada empresa tem a sua cultura, e eu quero que o mercado não entenda mal. Ah, não, então eu não vou aceitar essa cultura. Não é bem assim. Na verdade, cada empresa tem a sua cultura e vocês optam por estar e aceitar ali dentro de onde vocês estão. Tá? Não é um julgamento aqui, mas é uma constatação sobre o que aqui o marketing de podcast também levanta a bandeira, que é a vida é importante, pessoal. A vida é muito importante. Não tem certo e errado, quer dizer, tem certo e errado, a gente sabe, mas tem a sinergia das pessoas também. Tem gente que não, pode ser que não fique feliz em trabalhar num lugar onde você entra às 10 e sai às 19 e não vai fazer mais nada depois. Então, não vai fazer mais nada relacionado ao trabalho, né? Então, cada um tem um perfil. Tem gente que funciona trabalhando à noite, só que nós optamos ser CLT, então a gente tem horário de entrada e horário de saída. Eu não posso permitir que um funcionário entre às 3 da tarde, um colaborador entre às 3 da tarde e saia às 10 da noite. Mesmo porque o cliente que está do outro lado, ou o jornalista que está do outro lado, que é com quem a gente conversa, já que somos uma agência de comunicação, a maioria deles segue um horário normal de trabalho, né? O mais comum de trabalho, que é das 9 às 18, das 10 às 19. Então, a gente tem que cumprir todas essas frentes, né? A gente já teve discussões muito grandes do tipo, vamos ser PJ e a pessoa é contratada para entregar aquilo, mas aí você também não tem como controlar se a pessoa não está trabalhando até as 2 da manhã. Não que a gente não quer fazer microgerenciamento, mas a gente quer preservar pela saúde mental de todo mundo que está trabalhando com a gente. Exato, acho que faz muito sentido isso. E aí eu vou trazer algumas coisas, né, que para a gente poder entrar na questão do Gym Rats, né? Você não sabe, mas elas têm uma... A gente até fundamentou essa pauta em cima da questão do Gym Rats, rato de academia, né? Não é bem, a gente não é bem rato de academia, mas era o aplicativo, a ferramenta que a gente conhecia. A tradução é essa. Exato. Mas, basicamente, tem uns estudos que eu estava fazendo, né? Já que eu estou... Óbvio, me corrija, Jana, você que, né, formada na questão também de psicologia e tudo mais. Eu estava lendo algumas questões sobre a questão de neuromarketing. Quando a gente estuda sobre neuromarketing, a gente vê um case muito legal onde você trabalhar a saúde do seu time, você trabalhar a saúde mental do seu time está muito linkado a muitas vertentes. A gente tem até um episódio no podcast que é com o André Luiz, que ele tem a comunidade dele de wellness, onde ele explica bastante isso. Ele explica que o wellness é financeiro, o wellness é corpo, o wellness é saúde mental, o wellness é muita coisa. Ele abrange muita coisa. Então vão lá e ouçam o segundo episódio da temporada do Digitalks. E ele fala sobre isso. Quando a gente olha essa questão do neuromarketing, tem um efeito lá chamado nude, onde o próprio Google ele aplicou muito o nude. Ele aplicou quando? Quando ele viu lá no começo do Google, lá nos anos 2010, olha só, né, Jana? Parece que foi ontem para mim, anos 2010. E aí, lá em 2010, meados, tá? Eles viram que, para quem não sabe, no Google tem muitas coisas liberadas, inclusive doces liberados, tem mesa de café, tem 300 coisas para você ir lá e você comer à vontade. O que aconteceu? Muitos dos colaboradores estavam pegando M&M's no café da manhã,
Na hora do almoço, estou comendo aquele iogurte com sucrilhos gostoso, como eu adoro, e ir lá comendo à vontade. Então, a pausa era comer à vontade. O que aconteceu? Sim. Obesidade. E a obesidade levou a outros N problemas. E nesses N problemas, o Google falou: peraí, está impactando também na performance de trabalho. Então, o absenteísmo, várias outras coisas. E eles começaram a colocar algumas plaquinhas ali. E essas plaquinhas falando quantas gramas, quanta quantidade de comida tinha ali, o quanto que engordava, no final das contas. E colocaram numa sala do lado uma academia. Isso fez com que, pela parte comportamental, o pessoal se policiasse mais do que comia e frequentasse mais a academia. Isso mexeu com a performance de entrega dos colaboradores do Google. Se a gente vai olhar para isso, Jana, a gente vai fazer agora uma linkagem rápida com o Jim Ratz, porém, eu quero também trazer aqui para vocês dados, tá? Então, a gente tem que falar embasado nisso. Segundo a Harvard Business Sim. Review, em 2025, líderes que mantêm rotina de exercícios apresentam 34% mais resiliência em situações de alta pressão, que é o convívio, né? O dia a dia, é questão de alta pressão. Um estudo da APA 2024 revelou que profissionais fisicamente ativos têm 41% menos episódios de esgotamento do que sedentários no mesmo ambiente de corporativo. E aí a gente já linka como que surgiu a questão do Jim Ratz, como que surgiu essa iniciativa de vocês, como que é para vocês isso hoje em dia dentro da empresa, Jana? Foi uma iniciativa que eu que puxei. Eu acho que por conta de estar estudando saúde mental, estudando, fazendo a psicanálise e vendo o quanto uma coisa está ligada à outra, a prática de atividade física está ligada à saúde mental, foi aonde me veio a sugestão disso, porque a gente hoje em dia, se você for buscar dados, tem muito dado de que os jovens já mudaram muito o hábito de consumo, né? Em tudo no geral. Tem uma grande preocupação das empresas focadas em bebidas, porque os jovens já não bebem mais tanto Empresas álcool de quanto as bebida estão outras tendo gerações. um grande déficit financeiro, estão Exato. pivotando 100%. Exato, tem um número muito grande do crescimento de jovens também que buscam as atividades físicas também. Então, eles estão trocando uma coisa por outra, ok, de uma forma positiva. Mas a minha análise veio de nós que somos de outras gerações, dos mais velhos. Vou falar dos 40, dos 50 a mais. Lá na agência, a gente tem pessoas desde 19 anos até 50 e poucos anos. Então, a gente fala com muitas gerações ali. E aí o meu alvo eu tenho 47, então eu estou quase chegando nos 50, e hoje em dia a minha base de estudo foi: a gente vai envelhecer muito mais. Se a gente for pensar na psicanálise, Freud, por exemplo, atendia pessoas até 40 anos. Ele se recusava a atender pessoas com mais de 40 anos, porque naquela época, 1900 e pouquinhos, as pessoas não iam viver muito mais além dos 40. Então, ele não ia ter base de estudo depois disso. Hoje, eu estou com 47, é praticamente um pouquinho mais da metade da vida. Ainda tem tudo isso, um monte ainda a ser vivido, desde que a gente se cuide. Então, a prática da atividade física ela não tem que estar atrelada à estética, ao shape perfeito. Isso vai ser uma decorrência daquilo que você está fazendo, se for, porque não às vezes nem é. Mas a saúde mental, ela está atrelada diretamente. Então, foi isso que virou a minha chave, e a gente já tem uma série de benefícios na agência. Um deles, o nosso Vale Refeição, né? O nosso cartão de benefícios dá o Total Pass, inclusive, para as pessoas terem desconto na prática de atividade física. E aí eu atrelei uma coisa ou outra, porque eu realmente uso todo dia, porque desde que eu acho que eu nasci, eu sou muito ligada na tomada. A minha mãe já deve ter percebido isso, então me colocou na prática de atividade física desde cedo. E mesmo antes de tudo isso, eu sempre tive muita percepção de quanto a atividade física ajuda eu ter foco. Então, desde sempre, então eu já fiz de tudo na vida, já fiz capoeira, já dancei, já fiz dança country, já dancei balé, já fiz jazz, já fiz de tudo. Aí hoje eu faço corrida de rua, mas
é muito importante para o foco, mas nem todo mundo tem essa impressão. E aí, o que eu tentei criar na agência, a gente conheceu o Jim Reds por conta de um dos nossos clientes, que é a Lite, que produz fones de ouvido, e a gente fez uma campanha para incentivar o uso ver o quanto as pessoas podem usar o fone de ouvido de várias formas diferentes, inclusive praticando atividade física. Acho que todo mundo vai para a academia com fone de ouvido, ou, enfim, vai para a rua correr com um fone também, alguma coisa nesse sentido. Então, eu conheci o Jim Reds por meio do cliente. Tem outro cliente nosso que usa também, que é a Carla, da Save Me Teacher, que também faz um desafio, né, usando o Jim Reds, e aí eu trouxe para a Sing. Aí, qual é a nossa ideia? Entre os outros benefícios que a gente já dá day off no dia do aniversário, a gente tem férias, a gente tem tudo isso, mas não uma bonificação, porque eu acho que você ganhar dinheiro, às vezes também não, dinheiro também não é tudo. Então vamos descansar, porque você ser constante na atividade física cansa também. É uma coisa que exige do seu tempo. Você está falando aí, eu trabalho de tal hora a tal hora. E a minha esposa tem que vir aqui me tirar da frente do computador. Quando você se propõe a fazer atividade física, você tem que ter uma agenda onde você vai encaixar ela todo dia. E aí você fala, putz, estou cansado, cara, ainda vou ter que ir na academia, ou ainda vou ter que caminhar. Então, o nosso propósito você faz atividade física e ganha um dia de folga pela atividade física que você fez. E é bem legal, né? Mas a gente olhar para isso, a gente olha de uma maneira, as pessoas olham para isso de uma maneira muito romântica, né, Jana? De uma maneira muito, olha, que beleza! E isolam, fica naquela questão, daquele olhar que isola, fala, olha, lá eu vou ter uma vida, lá vai funcionar para mim e tudo mais. E sim, funciona para muita gente, né? Mas isso não quer dizer nada em relação à produtividade. Porque, assim, quer falar em relação a você aumento de produtividade, mas não que você não tenha que trabalhar. Gente, muito pelo contrário, é para você também ter uma qualidade de vida, mas também para você manter a produtividade, né? E tem uma coisa, Jana, que é o engajamento de times em cima disso. Como a liderança ela é treinada e como ela comunica isso para todos os colaboradores, para todos os times, como tem esse incentivo. Eu sinto, assim, eu me coloco nisso, tá? E eu me coloco nisso, eu me coloco sentado na cadeira de colaboradores da Sing e ouvindo e pensando, mas espera aí, eu seria o primeiro a levantar. Jana, eu trabalho 24/7, Jana, como que seria e, gente, 24/7, mas eu quero fazer aqui também a bandeira. Eu tenho uma academia do lado da minha casa e todas as vezes que eu posso parar, além de uma academia dentro do condomínio, eu tenho também uma quadra de basquete. Então, se vocês não conhecem o Bruno, vão lá no perfil pesquisar. O Bruno, na hora que ele para de trabalhar, ele quer pensar, ele vai arremessar bolas de basquete, ele vai jogar basquete e ele vai correr na esteira e levantar peso. Até ele deveria ir mais, porque está gordinho, mas ele deveria ir lá e jogar. E eu faço isso, vira e mexe. É a melhor coisa que eu faço, eu volto pensando melhor para as ações que eu tenho que fazer. Mas isso no dia a dia, pensando nesse chato do Bruno, que levantaria a mão falando, eu gosto, 24/7 e tudo mais. Como educar, Jana, os colaboradores a falar, olha, não, você precisa educar, precisa descansar, você precisa seguir esse ritos na empresa, como a liderança se prepara e comunica para isso? A gente lá na Sing, nós optamos por trabalhar muito home office. A gente vai presencialmente 2 vezes por mês apenas, e as demais atividades que a gente faz presenciais é quando existem demandas, ou reuniões, eventos, almoços, essas coisas assim. No mais, a gente trabalha de casa. A gente já teve que criar, isso a gente trabalha de casa antes da pandemia. Então, a gente já teve que criar apesar da gente atuar com boa parte dos nossos clientes na área de tecnologia, quando a pandemia chegou, a gente percebeu que muitos deles não estavam preparados para trabalhar 100% de casa.
Então, assim, ela tem muita cultura de criar tendências, de prever e trazer situações. Não estou querendo dizer que eu previ a pandemia, não. Mas a gente já estava preparada quando a pandemia chegou e isso acabou ajudando a gente a organizar muito dos nossos clientes. Porque, meu Deus, agora eu faço o quê? Não, peraí, vamos fazer assim, a gente pode atuar de forma online. A gente já estava fazendo isso, então foi fácil para a gente direcionar. Então, como esse direcionamento, toda essa prevenção já está no nosso DNA, é uma coisa que a gente tenta prever e mostrar para os demais em diversas frentes. Na atividade física, como a gente consegue prever e cuidar deles cuidando de uma forma para que eles trabalhem dentro do horário e tenham as horas vagas para fazer nas horas vagas o que eles queiram. Entre isso, a atividade física, por isso a gente está tentando estimular. Tem gente que consegue fazer na hora do almoço, que marca a hora do almoço, vai na Velocity, faz 45 minutos de Velocity e volta a trabalhar. É uma opção. Eu, particularmente, funciono de manhã. Então, sempre eu vou olhar qual é a primeira reunião do dia e prever o tempo que eu tenho para fazer. Quando você faz todo dia, se você fizer 20 minutos, não vai ser pouco. Sempre qualquer coisa é melhor do que nada. Então, é essa a ideia que a gente tenta passar. Porque essa questão de você prever calendário, de você se organizar, é parte da nossa vida profissional também. Então, se você se organiza para a sua vida profissional, dá para organizar um pouquinho a vida pessoal, a ponto de praticar uma atividade física, caso você queira, né? A gente não impõe nada. O programa é aberto, os colaboradores entram se quiser. A gente tem... Hoje nós somos em 30. Normalmente, a média de participantes ali fica entre 15 e 17. Então, metade da equipe está participando. O que a gente sente, às vezes, é o engajamento do tipo, vai ter um feriado, acho que eu posso emendar. Então, deixa eu fazer atividade física todo dia, que daí eu consigo pegar um day off. Porque entre as nossas regras, ganha day off quem fez atividade física, qualquer coisa que dê meia hora, pode ser uma caminhada, pode ser uma bicicleta, pode ser um elíptico, pode ser, sei lá, jogar tênis, pode ser um crossfit, pode ser o que você quiser, desde que configure meia hora e renda um check-in no dia. Essa é a nossa única regra, tem que ter o check-in do dia. Então, a pessoa no mês conseguiu todos os check-ins, efetivamente você ganhou o seu day off. E aí a gente sorteia entre os demais pelo menos mais 2, para que a gente estimule também, porque não é obrigatório você fazer todo dia. Se você não fazia nada e passou a fazer 2 vezes por semana, já é uma conquista muito legal. Sim. Então, a gente também sorteia para poder estimular quem está indo e melhorando isso aos poucos. Não sei se eu te respondi. Me respondeu muito bem. Na verdade, a audiência aí deve estar adorando, porque é tema também que o pessoal gosta, né? Bastante. Eu me lembro, eu não sei quem foi que me passou essa informação, que na base de estudos, né? Quando você tem ali um engajamento em cima de saúde, um engajamento em cima dessa abertura de saúde mental e todas as atividades em cima disso, você consegue ter uma empresa muito mais aberta a ideias, com um brainstorming muito melhor, com uma implementação de ideias muito mais agregadora, né, para isso. Uhum. Eu me lembro muito Tem um dado global que eu não lembro a fonte, mas se você investe $1 em qualquer prática de saúde mental, você recebe 4 em questões de negócio e investimento. Um puro ROI, né? Um puro ROI, vamos falar assim. Uhum. Eu vou trazer alguns dados aqui, Jana, mas tem um ponto que você levantou, que é vocês já eram uma empresa que estava no home office antes da pandemia. Eu só fui mesmo em agência para o home office pós-pandemia, né? E eu comecei a ver que as empresas que já estavam em home office, desde pré-pandemia, elas conseguiram surfar muito bem nessa questão de transição, né? E o que acontece nesse ponto? Eu ouvi também uma matéria, e até eu convido vocês, gente, eu sempre falo isso, né? Que é para vocês irem
e vocês quebrarem preconceitos. Não tenham preconceito sobre conteúdo. Todo mundo tem conteúdo bom, conteúdo ruim. Se alguma pessoa tem 99, tem de 100 conteúdos, 99 que vocês não gostam, assistam até para vocês terem contraponto. Tenham contrapontos, pessoal. Não fiquem na bolha de vocês, tá? Eu faço isso muito com os livros. Às vezes tem livro que eu não gosto, mas eu leio até o final, só para poder falar a real sobre o livro que eu não gostei. Exato, Jana, porque tudo é o meu mundo. É só a minha bolha, é só o que eu acredito. Exato. Não é assim, você tem que ouvir o que você também não concorda, que você vai tirar uma terceira. Exato. E por aí vai, sabe? Enfim. Mas eu tenho um episódio do Primo Rico, eu não lembro qual que é a série do Primo Rico, onde ele entrevista o CEO do iFood. E a gente ouve muitos dos CEOs falar, tem até outros que eu admiro, como o Lázaro do Carmo, que eu admiro bastante, né? Que fala, olha, seguinte, home office nunca vai ser um CEO se ele está no home office, nunca vai ser o 01 da minha empresa. Sabe aquela coisa mais, não, tal... E eu gostei muito da forma que o CEO do iFood, não à toa, acho que, se eu não me engano, pela Forbes, é o 7º CEO mais influente do Brasil. Ele disse, olha, nenhum dado me mostrou isso, que home office diminui a minha performance. Ninguém me convenceu disso. Nenhum dado me convenceu disso. E aí eu pego e eu engato numa pergunta para você, Jana. Porque há um entendimento sem dados nenhum, com percepções de vida e muito enviesados sobre, tá no home office, então não trabalho. Muito pelo contrário. Quando você está no home office, isso eu falo porque no home office ele te deixa muito mais à vontade para trabalhar, né? Por isso que as empresas, inclusive, colocam camas, colocam redes, para você se sentir mais em casa e trabalhar, por exemplo. E eu acabo trabalhando mais. Talvez mais confortável? Com toda certeza mais confortável. Mas eu trabalho mais. E eu vejo uma leva de pessoas acontecer isso. Porém, há ainda essa briga do home office. Agora, os empreendimentos em São Paulo começaram a ficar mais caros devido à volta do trabalho presencial ter vindo com mais força do que antes. O que eu vejo uma coisa que não condiz muito com a realidade. Para mim, em relação ao trabalho, que também a geração quer. Como você vê essa questão de produtividade, trabalho, home office, saúde mental? Às vezes, eu tenho um pouco de dúvida sobre saúde mental com home office. Mas, enfim, aí a gente vai para alguma coisa. Eu sou um ser sociável, tá? Então, é por isso também. Então, não é um conto de fadas. Achar que trabalhar de casa é incrível e, nossa, muito legal. Eu acho que é trabalho. Eu acho que a partir do momento que a gente está falando de trabalho, é uma relação diferente com a que a gente tem de lazer. Então, independente se a empresa escolhe trabalhar home office ou trabalhar presencial, a gente está falando de trabalho. Então, sempre vai ter a parte boa e a parte ruim, vai ter quem está disposto a e quem não está disposto a. E aí, nós que estamos na gestão e vendo e lidando com as pessoas que vão ter que chegar a um consenso a respeito disso. Trabalhar home office não é fácil. Trabalhar home office exige muito, principalmente da equipe de gestão, porque a gente precisa estar conectado com o que o colaborador está fazendo. Então, e estar conectado com o colaborador de alguma forma. Hoje eu vejo no meu mercado, mas conversando e estudando e fazendo pós e buscando, a gente vê que essa dificuldade não existe só no mercado de comunicação, existe em muitas frentes. E sempre existiu da pessoa chegar para o trabalho sem estar preparada. Então, a gente tem que preparar a pessoa, e se a gente escolheu trabalhar home office, a gente tem que preparar a pessoa também digitalmente. A gente pode pôr uma série de skills ali quando a gente vai contratar, que é saber usar um Slack, saber... quando a gente faz a entrevista, a primeira entrevista a gente já faz online, porque a gente já está avaliando se a pessoa consegue conectar, se a pessoa sabe usar. No nosso caso, a gente usa o Teams, porque a gente tem Microsoft, mas se a pessoa conecta, se a pessoa... Quando a gente está atuando com o cliente vai... Hoje você me apareceu com uma ferramenta, o StreamYard, que não está no meu dia a dia. Mas se eu trabalho online e se eu
trabalho com muitas empresas de tecnologia, o mínimo do meu conhecimento é saber que ela existe e colocar aqui. Então, são algumas coisas que a gente já analisa quando a gente vai contratar a pessoa para vir trabalhar com a gente. Então, isso já requer uma atenção a mais de toda a equipe da gestão que vai selecionar as pessoas para vir. Depois que elas vêm, a gente tem todo um trabalho para educá-las a serem digitais, que é saber ter uma postura para falar numa call, é saber pôr um cenário, é para não estar com a cama bagunçada na hora que entra na call e vai falar com o cliente, por isso a gente cria os fundos. Então, tem toda uma regra que a gente precisa ensinar. E depois disso ainda, a gente tem que manter a pessoa estimulada e conectada ali todo o tempo. E mesmo estimulada, conectada, trabalhando e também com pausas, porque a gente tem que pensar os dois lados. A gente tem que pensar quem não tem estímulo para ficar na frente do computador, mas a gente também tem que pensar em pessoas que estão conectadas e não param nem para comer. Então, a gente, hoje, por exemplo, as primeiras pessoas da equipe receberam o nosso press kit, porque a gente faz um press kit. Você já recebeu o nosso press kit. E o desse ano, inclusive, que é o próximo, que em breve, quando chegar o momento, você vai receber também, a gente fez justamente pensando na pausa e no tempo, na importância dessas pequenas pausas no nosso dia a dia de trabalho, porque a gente precisa ter pausa e a gente precisa respirar entre uma call e outra. O que tem acontecido muito, tudo virou janelinha, né? Então, assim, acabou uma janelinha, já entrou a outra, já entrou a outra. A gente tem tentado manter reuniões de 45 minutos, de 55 minutos, para pelo menos ter 5 minutos para a gente poder beber uma água, ir ao banheiro e conectar na próxima. Então, tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente está home office, que é o cafezinho que a gente vai tomar quando a gente está presencial, que é vou ao banheiro, e aí o seu colega está vendo que você foi ao banheiro, ninguém vai te chamar enquanto você está no banheiro. E a gente também tem que ter um bom controle emocional como gestora, de mandar uma mensagem para a pessoa, e se a pessoa demorar 5 minutos para responder, isso não ser um problema. Porque Sim. A pessoa não é obrigada a estar conectada e responder na mesma hora. A gente tem acesso à agenda da pessoa. Então, eu sei se meu colaborador está numa call, eu sei se meu colaborador está no encontro de relacionamento. Eu não vou ficar mandando 50 mensagens até ele responder. Então, tudo isso a gente tem que educar a equipe para que eles entendam como é trabalhar home office. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, e aí também faz parte dos 30 que estão com a gente até hoje, e, enfim, se vão querer continuar ou não. É maravilhoso isso, porque você citou uma coisa que eu sempre defendi, que a questão é, eu estou numa visita de relacionamento, eu não tenho, numa visita de relacionamento e uma reunião de relacionamento, eu não posso ter hora, eu não posso ter uma atenção desviada, eu não posso ter esses pontos. Só que isso é um entendimento de bom senso, usando um deles, que o mercado pena muito, Gerando. Isso eu acompanhando, a atenção, não é só atenção na Netflix que é valiosa, é a atenção na hora de você estar conversando com uma pessoa, eu odeio, Jana, estar conversando com uma pessoa, indo para o WhatsApp, trocando tela e tudo mais. Eu acho que a gente ter atenção, e a gente está aqui conversando e prestando atenção, óbvio, por vezes você vai mexer ali, vai pesquisar alguma coisa, igual que eu mudo para o roteiro, vejo, mas não outras conversas, sabe? Porque aí você acaba tendo aí uma quebra até de confiança, por vezes, ou então um negócio que você acaba não fechando, né? Eu já presenciei uma situação onde a gente quase que, praticamente perdeu um cliente uma vez, porque a gente estava numa reunião, e era uma reunião presencial, e eu e a minha gestora na época, a gente estava na agência, não, a gente foi de casa, e aí o computador já estava na agência, não dava tempo da gente buscar o computador, e a gente levou o celular e um caderno. E aí, enquanto o cliente estava falando e passando os comentários, a gente estava anotando no celular. A gente estava fazendo as anotações do que você estava me falando ali no celular. Só que a gente não teve a malícia de falar para o cliente: olha, estou usando o meu celular para fazer anotações. E o cliente, assim que a gente chegou na agência, o cliente ligou para a dona da agência e falou: olha, eu não quero essas pessoas atendendo a minha conta porque elas vieram para a reunião e ficaram o tempo todo no celular. Então, a partir daí, eu aprendi na marra que existe educação digital,
profissionalmente falando, né? Pessoalmente falando, o amigo vai dar um tapa e derruba seu celular e fala, me presta atenção aqui, né? Não no celular, por favor. Faz total sentido, Jana, faz total sentido. Jana, eu queria até fazer aqui trazer alguns dados, né? E esses dados são dados aí que comportam muito e reafirmam isso que a gente está conversando. Que a pesquisa da Microsoft 2025 revelou que 68% dos trabalhadores em home office afirmam não conseguir se desligar do trabalho durante o horário de almoço. Segundo a OMS, em 2024, transtornos mentais custam para a economia global $1 trilhão por ano em produtividade. Isso é gigante. Isso é gigante. Se a gente for pensar, sim, né? Jana, eu queria entender com você, vocês têm o selo pelo 7º ano consecutivo, né? Se eu não me engano, o GPTW. Uhum. Você ter hoje um selo GPTW, como que é esse processo hoje? Como que vocês consideram isso dentro da empresa? Como que isso, qual que foi o trabalho para ter esse selo e o quanto que isso impacta em valor para a empresa, na tua visão? Faz alguns anos já que a gente percebeu o quanto a gente já responde há 7 anos, né? Mas eu acho que nos últimos 4 anos, em especial, o selo passou a dar muito mais relevância a questões que diz respeito à gestão. Então, por isso a gente precisa atuar muito fortemente com a equipe de gestão, porque é essa equipe que vai direcionar e dar o rumo para o que está acontecendo na agência e levar a cultura da SING também da agência para os demais que estão chegando. Eu entendo que trabalhar numa empresa onde a gente consegue, com 30, ter uma certa proximidade, uma pequena proximidade que seja com todo mundo, pelo menos. E então, o relacionamento é necessário, e ali nas questões que a gente responde pelo GPTW, a gente entende a importância de manter isso. Por isso, a gente tem um escritório, a gente tem uma agência, a gente reformou, inclusive, toda a agência para comportar todo mundo dentro das regras, para caber com que todo mundo esteja lá presencialmente, e a gente exige que pelo menos 2 vezes por mês, quando a data está marcada, essas pessoas estejam lá presencialmente, para a gente ter um mínimo de relacionamento, porque sem o que a gente percebe e o que a pesquisa traz também é que você não ter o relacionamento faz com que as relações de trabalho sejam mais frias também, inclusive na hora de você tomar a decisão se você quer ou não continuar trabalhando com a gente, por exemplo. É muito mais fácil eu me desligar, falar não quero mais, sem ter um pequeno relacionamento, facilita muito para quem está indo, do que para quem vai pensar, poxa, mas a minha equipe é tão legal. Então, o relacionamento precisa existir. Fora isso, tem outras tantas coisas que o GPTW exige. NR1 já é uma parte, pensar na questão de saúde mental precisa existir, a forma como a gestão conversa. Então, a gente escolheu trabalhar home office, ok, estamos home office. Sendo assim, a gente precisa ter reuniões semanais, a gente precisa ter reuniões de feedback. Isso foi uma coisa que a gente mudou, por exemplo, reunião de feedback a gente fazia a cada anos atrás. Depois que a gente começou a conquistar o selo e está mais à frente ali da equipe todo o tempo, por uma exigência até de mercado também, as reuniões de mercado e dos colaboradores, a gente passou a fazer as calls de feedback trimestrais. Então, a gente tem toda uma ferramenta onde a gente consegue colocar as entregas para também mostrar para a equipe qual é a expectativa que a gente tem, o que a gente quer que você entregue quando você vem trabalhar para a gente. E isso você controla dia a dia. Você conseguiu entregar 20% de resultados de immediate Tier 1? Ticou aqui. Não conseguiu? Por que não conseguiu? Vamos conversar sobre isso. É o cliente que está atrapalhando essa demanda? É a quantidade de trabalho? Então, tudo isso a gente tem que prever e tem que estar ali junto com a equipe. Então, o relacionamento existe, independente de ser aqui na tela ou independente de ser lá pessoal. Mas ele precisa existir. Esse é o mais importante, é o que mais faz diferença ali na pesquisa, no ranking da pesquisa. Total sentido, Jana, total sentido. Acho que foi uma aula aqui, a gente já está aproximando aqui de 1 hora dessa nossa
conversa gostosa, muito boa essa conversa nossa. Quero que tenhamos mais, está super convidada a voltar para mais papos. Acho que em off a gente conversou sobre novidades do marketing de podcast e eu vou estender. Muitas novidades. Muitas novidades, Ana, muitas novidades. E eu vou estender aqui para você esse tapete vermelho para alguns outros programas nossos, tá? Quero agradecer o seu tempo. O tempo é muito, né? Hoje em dia é muito valioso. Está chegando aqui próximo que já estamos em 18h25, nem tinha percebido. O papo é tão bom que eu nem percebi que estava às 6h30. Hora do descanso já também, né, Jana? Então, no meu caso, eu vou até às 19h, então eu tenho meia hora ainda. Esse é o meu caso, que meia-noite é meu horário mais criativo. Então, eu sei, tem esse, mas aí você optou por trabalhar, por ser um empreendedor, então é isso. Faz parte do jogo. Jana, suas considerações finais, por favor. Onde te encontram, onde que podem bater um papo com você no teu projeto também de aproximar de cultura, que eu acompanho, tá, Jana? Você acha que não, mas eu acompanho. Eu sei. Tá. Então, por favor, fale um pouquinho para a audiência e dê suas considerações finais. Eu acho que de consideração final em relação à prática de atividade física mesmo e a questão da saúde mental é mais... acho que a gente tem sempre que ampliar essa visão. É bem difícil, não é fácil você colocar atividade física no seu dia a dia, mas se o foco for o seu bem-estar, eu acho que, de novo, qualquer 30 minutos vai fazer muita diferença. Mas tem aquela brincadeira, né, dos 21 dias para brincadeira, ou estudo, mas no dia a dia a gente brinca muito falando dos 21 dias até virar um hábito. Acho que depois que a gente consegue encaixar na rotina, faz muita diferença. E agora a gente tem até casos na agência de quem começou, se inspirou e ficou... A gente até correu a São Silvestre no fim do ano juntos. Então, assim, é uma forma também de você se relacionar. Ninguém é obrigado a fazer algum exercício que não curta. Acho que tem 500 milhões de modalidades diferentes para a gente se encaixar dentro daquilo que a gente gosta mais, mas que é extremamente... Aqui é a Jana, psicanalista, falando, porque isso colabora muito com a saúde mental mesmo no dia a dia das pessoas. Elas podem não perceber, mas isso a gente vai perceber a longo prazo. Por isso, a minha questão do envelhecimento e da gente lutar para que envelhecemos com saúde, né? Envelheçamos com saúde. E para me encontrar, na Sing, eu estou lá na Sing já há 16 anos, seguirei por lá, qualquer rede social, Sing Comunicação, ou nos nossos canais, no e-mail, newsletter, eu estou sempre à disposição, no LinkedIn também, profissionalmente falando, e o meu perfil pessoal de trabalho com entretenimento é o @eujastiviem, também estou super à disposição, adoro conhecer e conversar com pessoas, independente do profissional ou do pessoal, podem me conectar de alguma forma, que eu estou sempre à disposição. É isso, Jana. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui no Marketing The Podcast com a gente, tá? Sempre falo isso, que eu sou muito grato a cada ouvinte. A gente já bateu aí mais de 4.000 ouvintes mensais. São muitas pessoas. E é muito legal quando a gente vê isso. E agora com o YouTube deve aumentar, né, com o relançamento do YouTube. O Bruno aqui pediu relatórios da Apple, porque por algum motivo também dentro do Apple Podcasts tem outros números que eu não tinha essa visibilidade. Enfim, a gente está trabalhando aqui no Marketing The Podcast. Mas, poxa, sempre o pilar são as conversas, e o que faz, né, com que o Marketing The Podcast ele seja o Marketing The Podcast são os parceiros e patrocinadores, né? Então, a gente tem aqui alguns patrocinadores, a gente tem aí a Sing, que é uma parceira nossa, né? Também. A gente tem o nosso patrocinador, que é o The Simoes Marketeers, maior comunidade de marketing, tá, do país. A gente tem também a Yuma SA, que está super aderente. Ambos, na verdade, o Simoes também, eu conheço o Store, que ele tem muito dessa pauta da saúde mental, do trabalho coletivo e tudo mais. Mas a Yuma SA levanta essa bandeira e é a primeira, e pelo menos que eu conheço, que chegou no meu ouvido, é a primeira que eu ouço falar, primeira
pós-graduação, treinamento em company, formação de lideranças executivas atualizadas com LR1 e, consequentemente, que trabalham a saúde mental e têm um foco muito humano quando você vai lidar com gestão de equipes, porque, gente, o processo acontece, os números acontecem, mas eles são feitos pela sua equipe. E eu tenho o prazer aqui de anunciar, no final desse programa, primeira vez que falo isso, a GovCorp, uma das principais empresas aí de governança de TI do mercado, tá? Que também está aí patrocinando a gente agora, está entrando aí no nosso hall, ali no nosso site, e também lançamos nosso site, pessoal. O Bruno, ele deve ter fazendo alguma coisa, já deve ter, nessa altura, feito alguma coisa nas mídias sociais, já deve fazer muita coisa, né, em cima disso, mas temos nosso site, marketingthepodcast.com.br, então vão lá, acessem o Marketing The Podcast, e é isso, tá bom? E lembrem-se, loucura tem ROI. Gente, quantas equipes de marketing eu treinei falando loucura tem ROI? Eu falava loucura tem ROI, até que tem uma profissional minha que está numa grande empresa de línguas fazendo aí grandes campanhas hoje com banheiro. Não vou falar o nome dessas coisas todas, mas é muito da base do loucura tem ROI, tá? Então é isso, gente. Um grande abraço e até breve! Marketing, the podcast.